Os boletos estavam se acumulando e eu mal conseguia manter a cabeça acima da água. Minhas economias estavam acabando rapidamente e eu precisava urgentemente de um emprego para pagar o aluguel e comprar mantimentos. Enquanto procurava empregos online, deparei-me com um anúncio promissor no Craigslist. Dizia que eles precisavam de um cuidador para um casal idoso, principalmente para ajudar a esposa. O emprego parecia perfeito porque oferecia bom salário e horários flexíveis, o que realmente eu precisava. O trabalho incluía ajudar no banho, vestir e, às vezes, cozinhar e limpar. Eles queriam alguém com experiência, um coração bondoso e uma atitude trabalhadora. Embora houvesse alguns erros de ortografia no anúncio, parecia perfeito. Eu me perguntei por que eles não pediram nenhum requisito específico como certificações ou referências. Minhas outras tentativas de encontrar um emprego não tinham dado certo, então eu estava me sentindo muito desanimado e preocupado com o pagamento das contas. Então, algumas horas depois de me candidatar ao emprego, recebi uma resposta pedindo para encontrá-los no dia seguinte. A cidade onde o emprego estava localizado era pequena, com apenas uma rua principal passando pelo centro. Havia algumas casas de cada lado da rua. Muitas delas eram casas de 2 andares e algumas tinham quintais que pareciam bagunçados e precisavam de cuidados. Estacionei em frente à casa e meu GPS disse: Você chegou ao seu destino. Saí do carro e dei uma olhada ao redor. O bairro parecia tranquilo, mas um pouco negligenciado. Enquanto olhava ao redor, vi um senhor idoso sentado em uma cadeira na varanda da frente. Nossos olhares se encontraram e ele me deu um pequeno sorriso cansado. Sorri de volta e acenei para ele, mas ele não retribuiu, apenas me olhou com uma expressão vazia. Mesmo com o sol brilhando e o clima quente lá fora, senti um calafrio repentino percorrer minha espinha. Finalmente, um senhor idoso chamado Douglas atendeu a porta depois de eu bater. Ele parecia um pouco frágil, mas gentil. Ele me convidou para entrar e me disse para sentar na sala de estar. Encontrei uma cadeira e sentei, esperando ele voltar. Então, ouvi Douglas tropeçar algumas vezes nas escadas de madeira, fazendo um som surdo a cada poucos passos. Preocupado, levantei-me e fui até o pé da escada. Chamei: Você está bem, senhor? Mas quando cheguei lá, ele já tinha desaparecido ao virar a esquina lá em cima. Voltei para a sala de estar e sentei, olhando ao redor da casa. A TV estava mostrando um antigo programa de jogos que eu não reconheci. Tinha aquela imagem embaçada que você obtém com TVs antigas. Honestamente, todo lugar parecia que não tinha sido limpo há um tempo. Havia teias de aranha nos cantos e poeira nos móveis. Esperei por um tempo, me sentindo inquieto. Eu continuava ouvindo vozes de cima, mesmo com a TV ligada. Finalmente, Douglas desceu novamente, desta vez com sua esposa. Olá, meu querido, meu nome é Marta, disse ela, gaguejando um pouco, o que me surpreendeu. Estendi minha mão para apertar a dela, mas ela apenas me deu o mesmo olhar vazio que o homem do lado de fora me deu antes. Ela se virou para o marido e ele simplesmente acenou com a cabeça para ela. Ela estendeu desajeitadamente a mão e apertamos como se estivesse esperando a aprovação dele. Senti algo estranho, como um formigamento em sua palma, que me deu outro arrepio. Então, todos nós nos sentamos e conversamos por um tempo. Fiz muitas perguntas sobre o trabalho, mas eles na maioria das vezes me deram respostas curtas, sim ou não. A conversa estava tensa e desconfortável. Antes que eu pudesse perguntar por que eles não queriam referências, precisei encontrar o banheiro. Marta disse que ficava pela cozinha e por outro corredor. Suas instruções estavam um pouco confusas, mas finalmente encontrei. Assim que abri a porta, o cheiro de mofo me atingiu forte. Era forte e desagradável, tornando difícil respirar. Pensei em abrir a janela, mas só queria terminar e sair. Quando levantei a tampa do vaso sanitário, o cheiro piorou ainda mais e quase vomitei. Havia insetos rastejando por toda parte dentro do vaso. Era nojento e me apressei para sair dali o mais rápido possível.
Alguns dos insetos pareciam mortos, mas a maioria estava se contorcendo na água da bacia. Muitos estavam escalando uns sobre os outros para sair, caindo no chão e se aproximando dos meus pés. Puxei a porta com tanta força que bateu na parede, mas só consegui andar alguns metros antes de parar subitamente. Marta estava parada no final do longo corredor, completamente imóvel. A iluminação era fraca, lançando sombras que tornavam difícil ver seu rosto ou qualquer outra coisa claramente. Isso me deu uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. "Você está bem, querida?" Ouvi você gritar. "Está tudo bem?" perguntou Marta. "Sim, e vocês têm muitos insetos aqui. Talvez baratas?" Não consegui dizer. "E sinto muito pela porta, minha mão escorregou", expliquei. "Não se preocupe com a porta, querida. Acontece o tempo todo. Venha para a cozinha e vamos tomar um chá", disse Marta. Eu realmente não gostava de chá, mas achei que precisava tentar fazer as pazes com eles. Ela começou a tirar tudo dos armários. "Posso ajudá-la a encontrar algo?" perguntei. Então parei de falar e olhei mais de perto ao redor e notei insetos por toda parte, em cima dos armários, em cima da geladeira e até nas roupas de Marta. Havia possivelmente centenas deles. "Marta", eu disse, começando a me afastar da cozinha em direção à sala de estar, em direção à porta da frente. "Sim, querida", ela respondeu, ainda mexendo nas coisas. Dei uma olhada rápida para trás e Douglas não estava em lugar algum. Então, quando me virei de volta e vi Marta tão perto de mim que nossos narizes quase se tocaram, ela me assustou tanto que acabei caindo e batendo forte nas costas. Marta ficou em pé sobre mim e tinha punhados de insetos rastejando sobre suas roupas e pele. Alguns deles caíram em cima de mim e eu tentei rapidamente tirá-los. "Onde você está indo, querida? Você não quer um pouco de chá?" ela perguntou, me olhando com um olhar sem vida. Levantei-me rapidamente, abri a porta e corri. Então, liguei o carro e acelerei o mais rápido que pude para sair daquela casa maluca o mais rápido possível. Aquela mulher estava mantendo todos esses insetos como animais de estimação? De jeito nenhum eu aceitaria um emprego como cuidador em um lugar assim. Mas se eu sequer considerasse, teria que limpar toda a casa antes de começar meu primeiro turno. Nunca mais pisei naquela casa e nem me preocupei em responder ao anúncio de emprego no Craigslist depois disso. Claro que eu precisava de um emprego, mas não estava disposto a suportar esse tipo de bizarrice. Eu tinha uma grande coleção de livros, mais de 200 no total, ocupando minhas prateleiras e ocupando muito espaço no meu pequeno apartamento. Eu amo ler, mas a ideia de ter que mover todos esses livros pesados se precisasse me mudar era avassaladora. Então, decidi vender alguns deles no Craigslist. Revisei minha coleção e escolhi cerca de 50 livros com os quais estava disposto a me separar. Tirei algumas fotos, escrevi uma descrição e publiquei um anúncio no Craigslist para ver se alguém queria comprá-los. Dentro de algumas horas, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Carla. Ela disse que queria comprar um dos meus livros e perguntou se podia vir até minha casa buscá-lo. Achei isso um pouco estranho, porque geralmente gosto de me encontrar em lugares públicos, mas então pensei que seria mais fácil apenas tê-la em casa. Decidi dar meu endereço a ela e marcar um horário para ela passar. Quando Carla chegou, ela parecia amigável e da minha idade. Ela estava usando um moletom preto e tinha o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Ela sorriu e disse que estava com pressa, perguntando se poderia apenas pegar o livro e ir embora. Convidei-a para entrar e ela olhou rapidamente ao redor antes de se concentrar no livro que queria comprar. Na época, não pensei muito sobre isso, então dei a ela o livro e a observei voltar para o carro e ir embora. No dia seguinte, recebi outra mensagem de Carla e desta vez ela queria comprar mais alguns livros. Ela perguntou se podia passar pela minha casa novamente para buscá-los.
Achei estranho que ela quisesse voltar tão cedo, especialmente porque parecia estar com tanta pressa da primeira vez, mas concordei e disse que ela podia passar mais tarde naquele dia. Ela poderia ter levado quantos quisesse antes, eles não eram caros, apenas cerca de $5 cada. Quando Carla voltou à minha casa, algo não parecia certo. Ela parecia nervosa e agitada, olhando constantemente por cima do ombro como se estivesse com medo de que alguém a estivesse seguindo. Os livros que ela queria estavam em uma pequena mesa ao lado da porta da frente. Fui pegá-los, mas quando me virei, Carla estava dentro da minha casa, na porta, com outro homem. Ela parecia realmente assustada, tremendo e com uma expressão intensa no rosto. Ela estava respirando pesadamente, quase como se tivesse corrido, e seus olhos estavam fixos em mim como se quisesse dizer algo importante. Então, ela se aproximou de mim, e foi aí que fiquei realmente assustado. Senti-me em perigo e sabia que não podia deixá-la se aproximar de mim. Eu disse para eles ficarem longe, mas ela continuava se aproximando. Corri pelo corredor e me tranquei no banheiro. Eu podia ouvi-los revirando meu apartamento, mas me senti impotente para impedi-los, então liguei para a polícia. Expliquei ao operador que estava me escondendo no banheiro e que alguém estava atualmente roubando minha casa. O operador me assegurou que a ajuda estava a caminho e que a polícia chegaria em breve para me ajudar, mas parecia que eu estava esperando por muito tempo. Quando a polícia finalmente chegou, eles já tinham ido embora e meu apartamento estava uma bagunça total. Todas as gavetas haviam sido puxadas e jogadas no chão e algumas das minhas coisas estavam quebradas. Embora eu não tivesse muitos itens de valor, eles ainda levaram minha TV. Como Carla e eu só tínhamos nos comunicado por e-mail, não havia como a polícia rastreá-la. Eu nem sabia seu nome verdadeiro. Ela provavelmente nem se chamava Carla. Avance para uma semana depois, eu estava no Craigslist apenas navegando quando, por curiosidade, procurei por uma TV e achei que seria louco se Carla tivesse postado lá para venda. Mal podia acreditar, mas lá estava ela, minha TV listada no Craigslist. Eu tinha certeza de que era minha por causa de um pequeno amassado no lado que eu sabia que estava lá. Então, liguei para a polícia novamente. Eventualmente, eles apreenderam. Recuperei minha TV, o que foi um alívio, mas, mais importante, significava que uma pessoa perigosa foi retirada das ruas, mantendo os outros seguros. Há alguns anos, quando eu era calouro no ensino médio, eu queria ganhar um dinheiro extra além de fazer babysitting. Babysitting estava ok, mas eu queria tentar algo diferente, então procurei empregos no Craigslist. Depois de buscar por diferentes listagens, encontrei um trabalho de limpeza de casas. Parecia perfeito para mim porque era algo que eu poderia fazer facilmente, além de não exigir que eu tivesse 16 anos. Eu tinha apenas 14 anos, então encontrar empregos era um pouco complicado. Esse trabalho não tinha restrições de idade, e eu me senti confiante de que poderia lidar com isso facilmente. Respondi ao anúncio e um homem chamado Joe me respondeu. Ele me fez algumas perguntas sobre mim, como minha idade e se eu tinha alguma experiência em limpeza. Quando respondi, ele disse que eu poderia ter um emprego. Minha mãe estava um pouco preocupada, então decidiu me levar lá. Quando chegamos, ela se certificou de verificar o lugar antes de sair. Era uma casa comum em um bairro normal, mas quando cheguei à porta da frente, havia um sinal que dizia vá para trás. Fui para trás e vi um homem que pensei ser Joe. Ele se aproximou de mim, se apresentou e então me disse que essa não era a casa que eu iria limpar. Então, andamos cerca de 3 quarteirões até outra casa. Achei um pouco estranho, mas apenas ignorei. Ele me recebeu dentro de sua casa e, uma vez que ele terminou de explicar, mencionou que estaria em seu escritório no andar de baixo enquanto eu começava a limpar. Tudo parecia bem, mas quando eu quis abrir uma janela para tomar um ar fresco, percebi que estava trancada. Então, tentei outra janela, mas também estava trancada.
Continuei limpando, mas realmente queria um pouco de ar fresco, então pensei em sair por um momento. Mas quando tentei a porta da frente, estava trancada por fora. O escritório de Joe ficava no andar de baixo, então bati na porta do porão. Comecei a me sentir inquieta pensando por que Joe trancaria tudo. Nem me importava mais com o emprego, só queria ir para casa. Andei por toda a casa tentando encontrar uma saída. Quando olhei para uma das grandes janelas, notei algo estranho. Conforme me aproximava, vi uma pequena câmera apontando para mim. Então, ouvi a porta do porão se abrir. Joe chamou meu nome e perguntou o que eu estava fazendo. Não tive tempo para me esconder, então fingi que não sabia de nada. Voltei para Joe e disse a ele que estava apenas limpando. Ele parecia nervoso e disse que não parecia. Ele começou a se aproximar e me disse que eu precisava ir com ele. Assim que ele disse isso, corri passado ele e para o porão. Fechei e tranquei a porta atrás de mim e desci apressadamente as escadas. No porão, vi 2 telas de computador em uma mesa mostrando câmeras em todos os cômodos da casa, até mesmo o banheiro. De repente, ouvi uma chave girando a fechadura da porta do porão. Corri para um banheiro no andar de baixo e tranquei a porta. Então, liguei para a polícia. Ouvi Joe descendo as escadas. Não demorou muito para ele chegar ao banheiro e começar a bater na porta. Felizmente, ele não tinha a chave deste quarto, mas eu sabia que ele poderia tentar arrombar. Havia uma janela no banheiro, no alto. Subi no vaso sanitário e tentei abri-la. Por sorte, não estava trancada. Subi pela janela enquanto Joe continuava batendo na porta. Corri o mais rápido que pude até a casa de um vizinho e bati na porta em busca de ajuda. Uma senhora idosa atendeu a porta e viu o quanto eu estava assustada. Mostrei à polícia o anúncio do Craigslist e as mensagens de Joe. Eles usaram essas informações para encontrá-lo e prendê-lo cerca de uma semana depois. Eu estava frequentando a faculdade em tempo integral para me tornar um fisioterapeuta, o que me mantinha muito ocupado. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Minha mãe, que tinha 52 anos, caiu das escadas e quebrou o quadril. Foi uma situação assustadora, então tive que suspender meus estudos para cuidar dela. Ela precisava de muita ajuda com coisas do dia a dia enquanto se recuperava. Não tínhamos mais ninguém para nos ajudar, então tive que me tornar um estudante em meio período, porque precisava arrumar um emprego para ajudar a pagar as contas médicas dela. Decidi entregar pizzas porque achei que seria divertido e fácil, e além disso, adoro dirigir. Havia muitas paisagens bonitas onde moro, com colinas e pôres do sol encantadores, e às vezes até saía para passear apenas por diversão, explorando estradas diferentes. Entregar pizzas parecia uma boa maneira de fazer algo que eu gosto enquanto ganho dinheiro. Como você pode imaginar, foi fácil conseguir um emprego, mas antes que percebesse, eu estava entregando pizzas usando um boné da Domino's. Entregar pizzas em si não era difícil. Eu dirigia para diferentes casas e entregava as pizzas, mas podia ser realmente estressante às vezes. Havia vezes em que havia muitos pedidos de uma só vez e eu tinha que correr para entregá-los todos a tempo. Outras vezes, encontrar o endereço certo era complicado, especialmente à noite ou em condições climáticas ruins. Você tem que entregar a pizza a tempo e esperar que o pedido esteja correto, porque não dá para consertar quando você está longe do restaurante. E você realmente espera que o próximo cliente não esteja pregando uma peça ou sendo rude. Já entreguei para muitas pessoas rudes. Algumas reclamavam da pizza, mesmo que estivesse perfeita, e outras não davam gorjeta de jeito nenhum. Houve momentos em que dirigi até um endereço falso ou esperei para sempre alguém atender a porta. Podia ser realmente frustrante. Algumas pessoas não queriam pagar só porque eu não podia dar um pacote extra de queijo parmesão.
E teve aquele dia em que tive que entregar uma pizza grande para um endereço que não reconheci. O lugar ficava a cerca de 10 milhas do restaurante, em uma área que chamávamos de O Deserto. Eu nunca tinha estado lá antes. Quando cheguei lá, vi que era uma parte rural da cidade, com apenas uma casa decadente a cada poucos minutos ao longo da estrada. Não querendo ser rude, mas aqueles lugares pareciam realmente acabados, antigos e bagunçados. Como estava escurecendo rapidamente, estava ansioso para terminar a entrega. Felizmente, cheguei ao endereço do cliente bem rápido. Era uma casa pequena e larga com uma curta entrada pavimentada. A porta de tela da frente parecia intocada, quase como se tivesse acabado de ser instalada. O quintal parecia arrumado, com grama recém-cortada. Mesmo sem carros na entrada, imaginei que alguém deveria estar em casa para receber a pizza. Então, saí do carro cautelosamente e peguei a pizza. O suporte ainda estava muito quente, podendo até queimar minha pele se eu segurasse por muito tempo em um só lugar. A maioria das reclamações que recebíamos era que nossas pizzas não estavam quentes o suficiente quando as entregávamos. Com um pouco de confiança, comecei a caminhar em direção à porta de tela. À medida que me aproximava do alpendre, notei uma luz fraca brilhando através da janela da frente. Então, vi a silhueta de alguém me observando. Alguém estava lá, de pé, me observando chegar à porta. Pensei, bom, isso vai ser rápido. Cheguei à porta da frente, limpei a garganta por algum motivo e bati na porta de madeira. A porta se abriu. Descobri que a porta nem estava fechada, então, quando bati, ela se abriu ainda mais. Pude ver lá dentro. Agora havia duas lâmpadas fracas na sala de estar, lançando uma luz fraca, e havia uma pequena TV, talvez de 28 polegadas, mostrando uma tela azul silenciosa. Por vários segundos, fiquei parado, congelado, sem perceber que estava prendendo a respiração. E olá, minha voz mal era audível. Claro, não era alto o suficiente para chamar a atenção de ninguém. Então, sem dar um passo à frente, bati timidamente na porta aberta, esperando que alguém dentro me ouvisse. Mas não houve som, nem sinal de ninguém por perto. Era realmente arrepiante, como se o lugar estivesse abandonado. Fiquei ali, parado, congelado em silêncio, esforçando os ouvidos para ouvir alguma coisa. Então, do nada, ouvi um sussurro. Atrás de você. Isso me deu um arrepio na espinha. Senti um ar frio na parte de trás do meu pescoço, fazendo os cabelos se arrepiarem. Sem pensar, me virei tão rápido que deixei cair a pizza dentro do suporte. Mas naquele momento, tudo o que me importava era fugir do que quer que estivesse atrás de mim. Então, corri de volta para o meu carro, pronto para sair o mais rápido possível. Mas então cometi o erro de olhar de volta para casa. Vi alguém na janela, ainda me observando, só que desta vez, eles estavam acenando para mim. Não perdi tempo. Dirigi embora o mais rápido possível. Quando cheguei de volta ao restaurante, fui repreendido por não ter entregue a pizza e por ter perdido meu suporte para a pizza. Em um dos poucos dias em que não precisava trabalhar, cuidar da minha mãe ou ir para a escola, voltei àquele bairro estranho. Demorou um pouco, mas finalmente encontrei a casa novamente. No começo, não tinha certeza se era certa, mesmo que tivesse se passado cerca de 2 semanas desde o estranho incidente. A casa parecia uma bagunça, a porta de tela mal estava pendurada nas dobradiças, com buracos na tela. A tinta branca do lado de fora agora era de uma cor amarelada desbotada, com pedaços dela descascando. O gramado estava todo crescendo, como uma selva, e havia peças de carro espalhadas. Juntei coragem e fui até a casa mais próxima. Bati na porta e pedi desculpas por incomodá-los. Então perguntei se eles sabiam alguma coisa sobre a casa estranha. Eles disseram que pertencia a um homem velho que tinha problemas com álcool. Eles me disseram que ele afastou os filhos porque muitas vezes era malvado com eles.
Mas ele morreu alguns anos atrás e a casa está abandonada agora. Agradeci a eles, e durante a volta para casa, pensei comigo mesmo em quem era aquele homem estranho naquele dia. E se a casa estava abandonada, como era que o quintal da frente estava tão limpo? E quem pediu aquela pizza? Eu parei de fazer entregas para Domino's. Eu não queria ir a mais lugares estranhos, e consegui uma oferta de emprego melhor como gerente em um Subway local.